Bienvenidos, hombres e mulheres, niños e niñas. Este é o Havana Connect. Depois de décadas, Cuba e Estados Unidos voltaram a ter relações diplomáticas. Essa mudança surpreendente inspirou este programa, que vai analisar o que está bombando no Brasil e no mundo sob um ponto de vista de esquerda. Seja lá o que significar ser de esquerda hoje em dia. Ao invés de atender ao pedido de ultraconservadores, vá pra Cuba, o programa trouxe Cuba pra cá. Para começar, apresento a equipe do programa, que nem precisaria de apresentações. O professor e coordenador do MTST, Guilherme Boulos, o jornalista e deputado federal, Jean Willis, e a jornalista e escritora, Laura Capriglione. A redução da maioridade penal para 16 anos foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, depois de ter sido rejeitada um dia antes. Violentando a Constituição para passar o que deseja, Eduardo Cunha e seus aliados ultraconservadores vão empurrando o Brasil para o passado. Com sorte, em 2018, ainda teremos a República, o voto feminino e a Lei Áurea. Tudo bem, gente? Estamos aí, né? Tudo bem? Olá, meninas e meninos. Menina, na verdade, e meninos. Tudo bem? Tudo bem. Foi uma semana difícil, né? Foi uma semana complicada. Foi sim, Sacramento. Ainda estou, de certa forma, abalado aí com a decisão, com o golpe que Eduardo Cunha e sua turma deram na primeira decisão de rejeição da PEC 171, que é a PEC que reduz a maioridade penal. Ainda estou sofrendo esse golpe, porque isso vai além da questão da maioridade penal. Independente de ser contra e a favor, esse golpe, ou como os deputados gostam de chamar lá, pedalada, né, no regimento, é uma ameaça ao Estado de Direito, entendeu? É uma ameaça ao funcionamento do Legislativo. O Eduardo Cunha não pode, cada vez que ele for deputado, pensar numa manobra e recolocar o tema em pauta e todo mundo aplaudir isso. Quer dizer, não só a turma dele lá, que segue ele, que é aquela turma mesmo de deputados ligados às forças de segurança, deputados da bancada evangélica, os deputados do agronegócio, mas também a própria imprensa, de certa forma, amenizar isso, né? A imprensa não chamou em nenhum momento de golpe, no máximo colocou, algum ou outro usou manobra, né? Mas não falou em golpe mesmo, e sempre trataram a questão assim, Eduardo Cunha recoloca a proposta mais branda de redução da maioridade penal, inclusive para jogar a opinião pública a favor, como se a opinião pública já não estivesse a favor desse tema. Então, eu acho que a gente precisa situar isso que o Jean falou, é fundamental, né? O Eduardo Cunha está perdendo qualquer limite, né, de institucionalidade, de procedimento democrático, né, adota a prática de menino mimado, conduzindo a Câmara, quando ele perde volta, é o dono da bola. Vai pênalti, né? Até a bola entrar. Até a bola entrar, né? É impressionante. Ele e o Fluminense, né? Só no tapetão. Agora, o que precisa ser colocado de algum modo, a complacência da mídia, né? E panelaço, alguém viu, gente que estava batendo panela esse período aí, e silêncio total. Não há nenhuma indignação social mais ampla diante do que Eduardo Cunha tem feito. E esse silêncio da mídia se estende. Eduardo Cunha é investigado da Lava Jato, certo? Ninguém toca no assunto. É como se a Lava Jato fosse só o PT. Eduardo Cunha, Renan Calheiros, Anastasia, e ele particularmente, não fosse investigado da Lava Jato. Eduardo Cunha tem um passado mais sujo que pau de galinheiro, né? Escândalo da SEAB, escândalo de Furnas, né? Uma série de escândalos que são públicos, Telerge, do esquema do PC Farias. Quer dizer, não se fala absolutamente nada disso. O cara conduz como um motorista de trator o parlamento brasileiro, passa por cima das instituições, passa por cima da democracia e tem aplauso, tem complacência. Quer dizer, até onde isso vai, né? Ele está tratorando mesmo as instituições, como você falou, Guilherme, mas o que eu acho que o que me constrange mais é o seguinte, eu acho que a opinião pública estava mal informada, quer dizer, sobre tudo o que aconteceu ali nessa votação, sobre como ela foi feita, sobre como que foi feita a discussão dentro da mídia. Então, eu acho que a opinião pública tem que ser um pouco isentada disso, porque o grande esclarecimento da opinião pública ainda não foi feito. Agora, o que me constrange é o seguinte, que diante de um ataque tão, assim, sem nenhum pejo, como o Eduardo Cunha fez, que a reação dos partidos de esquerda tenha sido tão tímida, poxa.
se a gente for ver, o ministro do STF falou que ele tinha, o Marco Aurélio de Mello, falou que o Eduardo Cunha tinha atropelado a Constituição. Cadê o pronunciamento dos caras do PT? Cadê o pronunciamento da presidente da República dizendo houve um atropelo da Constituição? Quer dizer, é básico isso. O tal do respeito aos poderes, o respeito recíproco dos poderes, não pode passar por cima do fato de que houve um atropelo da Constituição da maneira que houve. Então, os partidos de oposição, a gente já está até se comportando como oposição, os partidos, o PT, os partidos da base ali, os partidos contra a redução da maioridade penal. Eu me pergunto, por que não obstruíram a votação? Por que não frearam aquela votação naquela hora? Ô, Laura, você quer que eu explique por que... Eu quero. Laura, deixa eu te dizer uma coisa, Eduardo Cunha está na melhor das situações. Eduardo Cunha é oficialmente parte do governo. Exatamente. A base do governo na Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha comanda uma bancada lá do Baixo Clero que ele ajudou a financiar a campanha. Eduardo Cunha pode fazer o pedido, pode votar no pedido de impeachment da presidenta Dilma, e ele tem que garantir o mínimo de governabilidade que Dilma precisa. Dilma está com popularidade de 9% segundo os institutos de pesquisa. Com isso, ele em nome dessa mínima governabilidade, que para mim não existe, não é governabilidade nenhuma, em nome dessa mínima governabilidade e da possibilidade de votar o impeachment da presidenta Dilma fazendo a festa dos fascistas e da oposição de direita, né, porque as duas não se confundem, embora flertem uma com a outra, ele consegue ali engessar a bancada petista, que ao fim e ao cabo não reage à altura. Exatamente. Então, dessa maneira, ele conseguiu, no dia seguinte, menos de 24 horas até, recolocar a pauta. O Sakamoto escreveu um artigo falando que Eduardo Cunha era o mais inteligente dos políticos. Olha, Sakamoto, eu vou discordar de você. Competente. Você é inteligente quando você joga xadrez e quando você perde então, no checkmate, você vai lá, derruba o tabuleiro inteiro e diz: eu vou refazer o jogo porque eu não gostei. A maior bancada, digamos assim, que poderia fazer uma reação a Eduardo Cunha, que é a bancada petista, não fez a altura. Quer dizer, um ou outro. Agora nós, por exemplo, fazemos oposição de esquerda, o PSOL e mesmo ali o PPS, o PSB, nós reagimos bastante, entendeu? O problema é que a gente, de fato, não tem... Mas eu acho que é esse o ponto. Eu não falei inteligente, eu falei competente. E do ponto de vista da competência política, hoje não é nenhuma discussão moral. Eu não estou entrando no processo se as ações dele são morais ou são imorais. Agora, o fato é que a truculência faz parte da virtude política. Né? Se a gente for resgatar um pouco Maquiavel, eu não estou defendendo isso. Você está defendendo? Não. A virtude... Não, segundo eu estou resgatando Maquiavel, estou resgatando lá atrás. Né? Lá atrás, do ponto de vista seguinte. Eu não estou defendendo nenhum ato que o presidente da Câmara cometeu. Eu estou colocando que é o seguinte: ele sabe jogar mais do que ninguém com todas as armas à mão e com todas as regras e com a falta de regras. Ele sabe jogar mais do que ninguém. Ele é muito mais habilidoso do que qualquer outro político hoje em operação no Brasil, em ação no Brasil. Não há um político em operação no Brasil hoje que consiga fazer com o que ele faz, seja por falta de escrúpulos, seja por falta de cuidado, seja por falta de moral, não importa. O fato é que ele consegue colocar a agenda dele em curso. Eu acho que a gente teria que pensar em outros termos, assim, de fato, ele foi muito hábil em chegar onde ele chegou e amarrar os pontos que ele amarrou. Ele tem habilidade para isso, mas a maneira como ele conduz a política, sem escrúpulos nenhum, com uma completa ausência de culpa diante do desrespeito das instituições, quebrando a regra do jogo, porque isso que eu disse, né? Saber jogar é uma coisa, outra coisa depois que você perde, você derrubar o tabuleiro e dizer: não, vamos começar de novo porque eu quero ganhar, porque eu vou ganhar. Aí não é a melhor das virtudes políticas. Política é discernimento. Eu só faria uma ponderação, embora entenda a observação do Sakamoto e concorde no sentido de que a habilidade e a falta de escrúpulos do Eduardo Cunha, fazer o que for preciso e passar por cima do que for para chegar aos seus objetivos, né, isso é algo que tem se mostrado claro no último período. Agora, também... É mais fácil fazer isso quando você está blindado.
Quando você tem o silêncio daqueles que poderiam denunciar, não só do PT, que está amarrado, que não pode bater nele porque tem um acordo, tem o impeachment, acho que o Jean colocou bem qual é a situação que ele se põe no tabuleiro e consegue amarrar e calar bocas, mas também da mídia. Eu acho que isso nós precisamos reafirmar aqui. Gente, é a segunda vez que o Eduardo Cunha faz isso em um mês, quer dizer, um mês e meio, né? Foi no final de maio a votação do financiamento empresarial de campanha, que ele fez exatamente o mesmo procedimento depois de perder. E numa situação também escandalosa, talvez do financiamento empresarial eu diria mais escandalosa, né? Não porque não reduzindo o tema da redução da maioridade penal, é um tema fundamental, mas o financiamento empresarial de campanha, nós estamos em meio ao escândalo da Lava Jato, que é comoção nacional, que é um escândalo de financiamento empresarial de campanha, as empresas fazendo esquema com a Petrobras e Caixa 2 e tal nas campanhas, né? E em meio a isso, o cara envolvido, o réu da Lava Jato, ele constitucionaliza o financiamento empresarial de campanha, com o Gilmar Mendes segurando há mais de um ano, né, o que já tem maioria no Supremo. Mas que ele seria é fruto, então, mas exatamente isso. O cara fez isso e ninguém falou nada, então ele vai fazer de novo. Mas isso corrobora o que eu tô falando. Você tem um processo interessantíssimo. O Eduardo Cunha, ele está empurrando a realidade brasileira, mas ao mesmo tempo ele é fruto de um momento específico dessa realidade brasileira. Então o que acontece? Só que esse é o ponto. Agora, uma série de políticos e uma série de pessoas públicas tiveram a chance de estar no mesmo processo, na mesma situação confortável que ele está, e não souberam operar. Ele sabe operar. Talvez porque tenham mais escrúpulos, Sakamoto. Mas é que tá. Sim, mas é que tá. Tenham mais escrúpulos, porque sejam mais honestos intelectualmente. Porque mas eu não acho que o problema é critérios para fazer um jogo político. Esse cara, sinceramente, eu não vejo virtude nenhuma. E mesmo essa que você aponta, que é a suposta inteligência, ela tem que ser questionada diante do que o Guilherme falou, por exemplo, que é a blindagem da mídia diante de cartas que ele tem na mão, que são chaves, entendeu? Que, por exemplo, votar o pedido de impeachment da Dilma nesse momento. Então, eu relativizo, inclusive, a habilidade e a inteligência que você aponta. Mas sabe o que eu acho? Posso só falar uma coisinha? Você, assim. Eu acho que tem uma chave fundamental desse jogo aí, quer dizer, que sem fulanizar, mas relativizando um personagem em relação ao outro, que é o seguinte: o fato é que nós vamos ficar tomando um golpe atrás do outro se o PT, que é a maior força, supostamente a maior força de esquerda, não sair dessa armadilha em que ele mesmo se colocou. Quer dizer, ele pega em nome de uma governabilidade, ele renuncia a governar. Esse é que é todo o problema. E a ameaça do impeachment existe a ameaça do impeachment, mas se a gente não pegar, se o Partido dos Trabalhadores, que tem a maior bancada dessa votação aqui, em particular, era a maior bancada, você pega ali, você vê, todo mundo não. Se essa bancada, se essa força política não é usada junto com as outras demais forças políticas, dos movimentos sociais, dos partidos aliados e tal, não sei o quê, é inevitável que a gente vá para O PT não fez isso tendo 80% de popularidade. Você acha que vai fazer tendo 10%? Eu acho que agora é o seguinte, ou vai ou vai. O PSDB acredita que vai tirar vantagens eleitorais com essa situação que Eduardo Cunha instalou na Câmara em 2018. Só que o PSDB esquece da história, quer dizer, esquece de revisar a história. E entender que Carlos Lacerda, por exemplo, que ia contra o trabalhismo, né, e que promoveu várias tentativas de golpe lá, quando se instalou a ditadura militar, o que aconteceu? Ele teve os direitos políticos cassados. Porque é isso, quando você você não se coloca contra esse tipo de ameaça, o fascismo emerge. Cada vez mais a esquerda está acuada a ponto de ter que defender a democracia, o republicanismo, a Constituição, né, porque o ataque está vindo pesado. Para barrar isso, vai ter que ser nas ruas. Vai ter que ser a construção de mobilização. Vai ter que ser os movimentos sociais se organizando. Do Congresso, o Eduardo Cunha vai aprovar o que ele quiser. Com 80%, o governo achava que podia governar e podia fazer as políticas públicas que eles achavam que eram as políticas distributivistas que estavam em jogo ali naquele momento. O problema é o seguinte: agora o governo está literalmente de mãos atadas, o governo não está conseguindo fazer nada. Mas é nada. O fato é o seguinte: a governabilidade, a custa de não fazer nada, não é governabilidade, é ingovernabilidade. O que o PT está vivendo hoje é um fenômeno da ingovernabilidade. Vamos dar a nossa vida, vamos dar a nossa militância em prol da ingovernabilidade. Isso é uma burrice. Mas, Laura... Peraí, mas só queria completar. Agora, eu concordo com você
Eu acho que o Congresso, esse Congresso que está aí, a gente já sabia, desde a eleição, a gente já sabia que era o pior Congresso da história republicana pós-ditadura militar. A gente já sabia. E o Eduardo Cunha é só o homem certo no lugar certo, para ele, para aquele ecossistema. Agora, a saída, a gente já enfrentou congressos em situações muito desfavoráveis, na época da ditadura, por exemplo. Agora, como é que a gente enfrentou? Com o povo na rua. Então, a saída agora, por exemplo, nós estamos assistindo agora, e você que estava lá em Brasília viu, a UNE ressuscitando, a UNE que era um movimento que estava ali lidando com as questões escolares e tal, não sei o quê, a UNE indo para a luta política como há muito tempo não ia. Então, eu acho que os movimentos sociais, a tendência é haver uma rearticulação, um reagrupamento que force o governo a disputar a governabilidade. Mas a pergunta é a seguinte, isso, na verdade, vocês estão colocando, parece muito mais um wishful thinking do que, propriamente dito, uma realidade colocada. Você tem determinados movimentos sociais que certamente iriam para a rua para defender. Agora, vamos colocar as pautas que estão sendo discutidas. Maioridade penal. Não, maioridade penal. Terceirização. A redução da idade mínima para se trabalhar. Essa entrou agora. Que entrou agora, mas vai estar também. Né? Você tem a questão do Estatuto da Família, que o Jean conhece bem também, que vai ser uma desgraça. Você tem uma série de elementos, a questão do trabalho escravo, conceito de trabalho escravo, que vai enterrar o combate ao trabalho escravo no Brasil. A pergunta é, sinceramente, as pessoas vão para a rua por conta desses temas? Eu acho que vão. Eu acho que não. Olha, eu acho que uma parte das pessoas vão para as ruas, Laura. A gente também está numa crise. A crise não é só uma crise de representação política no parlamento, nos governos. Há uma crise também dentro dos próprios movimentos sociais, e eu acompanhei de perto, por exemplo, a mobilização lá em torno da maioridade penal. Os diferentes coletivos, havia diferentes coletivos, os ligados à UNE, claro, mas havia outros coletivos ligados a outros partidos. Quer dizer, esses movimentos também não se comunicam entre si, não conversam, não se articulam. A gente viu um pouco isso lá. Claro que Eduardo Cunha blindou a casa inteira com a força da Polícia Legislativa, uma força bruta, porque a Polícia Legislativa está cada vez mais bruta, mas também os movimentos não estavam muito articulados, não tinha muita vontade de se articular. Vou contar só um episódio para você. Havia um grupo de negros e negras autonomistas, que não estão ligados a partidos nem a organização. E eles estavam lá e queriam entrar. Eduardo Cunha usou como critério para distribuir as senhas da galeria. O critério dele foi o tamanho das bancadas. Claro, óbvio, ele fez isso porque a bancada do PMDB, do PSDB são as maiores bancadas dos partidos de direita, dos partidos que fecham com eles, eram maiores. Ele sabia, portanto, que iria colocar muito mais gente na galeria a favor da redução. E com isso, esses grupos não foram contemplados. Esses grupos estavam lá fazendo o devido escarcéu, com toda razão, e a Polícia Legislativa em cima deles. Eu cheguei para fazer a mediação, impedir a truculência da polícia contra eles e tentar uma saída. Então eu propus, já que não tinha senha, eu tentei ali criar uma delegação de 5 pessoas que pudessem ser levadas à galeria, já que estava fechada, lotada a galeria. E chega uma menina desse grupo e vira e me acusa de racista. Não, você não é a melhor pessoa, a pessoa mais autorizada para falar de relações raciais. Há muita guerra fraticida, há muita falta de entendimento, de discernimento, claro, nesse campo que poderia se organizar agora para defender o Estado democrático de direito, entendeu? Muito bem. Entendeu? Esse é o caminho, por isso eu não vejo assim como algo automático. O Guilherme é um cara otimista, as ruas e tal, mas Guilherme, a gente precisa primeiro disputar os corações e as mentes, cara. Vou te dizer, nós fomos massacrados nas redes sociais por causa da redução, por sermos contra a redução da maioridade penal. Eduardo Cunha jogou essa pauta porque ele sabe que 87% da população é favorável a essa pauta porque não está devidamente informada. Então ele jogou para adquirir popularidade num momento em que também pesa sobre ele a sombra da Lava Jato. Jogar com a popularidade, quer dizer, adquirir popularidade jogando com os preconceitos e o senso comum em relação à violência urbana. Quer dizer, é uma situação difícil até mesmo para mobilização de rua. Então, o que eu acho, Jean, de fato, os movimentos sociais também têm as suas dificuldades de organização e de mobilização. Acho que uma delas é confundir uma luta de enfrentamento com uma luta em defesa do governo, como alguns fazem, né? Se você quiser colocar o tema da defesa do governo, certamente você não vai unificar, né? Agora, o que eu acho que precisa ser pontuado é que não há nenhuma saída fácil nessa conjuntura. Isso. Né? Agora, a saída que nós podemos apostar alguma ficha, é o que nós temos para hoje, né? Me parece ser a que está menos obstruída,
é a saída de luta social e de mobilização nas ruas. Né? Sim. Isso não quer dizer que nós vamos levar milhões nas ruas amanhã, mas é um processo que tem que ser reconstruído. Acho que nós temos sim pautas que mobilizam, Sakamoto. Acho que essas que você citou, algumas delas mobilizam bem. A da terceirização foi capaz de mobilizar muita gente, mas outras também. Porque nós temos tido uma ofensiva conservadora da qual, aqui entre nós, o governo também é parte, em alguns aspectos, na construção desse ajuste fiscal. Não só é parte, ele é vetor ele empurra. Pois é, esse ajuste fiscal também é parte de uma ofensiva que está atacando, que está cortando recursos e que também mobiliza. Está cortando investimento social. Eu acho que há motivos, vamos ter provavelmente com essa linha recessiva um aumento do desemprego. Então nós temos, acho que, razões para supor a possibilidade de um aumento de mobilização social, de um aumento de convulsão e de motivos para as pessoas irem para a rua e se mobilizar. O meu medo é que a massa, com medo, ela cai muito fácil em alguns discursos muito simplistas. E a gente sabe muito bem disso. E a massa, ela está com medo. Ela está com medo do quê? De perder seu emprego, ela está com medo da situação econômica, ela está com medo da insegurança, até porque eu não estou falando se existe uma parte real nesse processo, existe uma parte fomentada nesse processo, mas o medo está aí, está latente. Sim. Eu sou da periferia também, eu estou ouvindo junto do pessoal na periferia falando que esse medo está levando eles a repensar algumas saídas que são muito simplistas, que sempre foram oferecidas de bandeja, e no momento de racionalidade eles falaram, não faz sentido. Agora, alguns deles, meu medo é que o medo acabe vencendo, né? E o medo é um catalisador de preconceitos. Então, por exemplo, essa questão que é meramente econômica, por exemplo, o medo do desemprego, o risco de aumentar as taxas de desemprego no país com esse ajuste fiscal, enfim, esse medo se torna catalisador de preconceitos que estão arraigados, por exemplo. Aí a pessoa começa a fazer um discurso contra os direitos da comunidade LGBT porque ela acha que a comunidade LGBT quer privilégio, quer dizer, o discurso do privilégio cola nesse momento. Aí o preconceito contra estrangeiros, por exemplo, contra haitianos, se levanta nessa hora. E esses fascistas que estão bem articulados na rede começam a surfar e organizar essas pessoas. Isso é que é pavoroso. E a gente não está reagindo à altura nesse sentido, em disputar esses corações e mentes e separar uma coisa da outra e chamar essas pessoas para uma reivindicação e uma pressão que amplie direitos para todo mundo, certo? E não que comece a negar direitos porque farinha pouco a meu pirão primeiro. Porque essa é a questão, entendeu? É a gente disputar essa indignação. A indignação é para que as pessoas vão às ruas lutar por mais direitos para todo mundo. Nosso tempo acabou, quero agradecer o Guilherme, agradecer a Laura, agradecer o Jean, né? Interrompemos o Jean no meio da fala dele. Pedir encarecidamente para que, por favor, não comece a queimar livros nas ruas, né? Nem atacar os amiguinhos, né? Acho que a gente acha que com razão e colocando os argumentos, discutindo de uma forma educada, a gente consegue melhorar o país, né? Enquanto isso, assistam os episódios do Havana Connection, os 8 primeiros, né? E hasta la vitória sempre. 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 Melhorou? Melhorou. Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera, que su nombre sea Martí, que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica y el cielo como bandera, y el cielo como bandera.